Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à série clássica, né, a TOS, né? Mais especificamente ao 22º episódio da segunda temporada, intitulado Por Qualquer Outro Nome. Gente, esse episódio é muito bacana, tá? Eu sempre gostei muito dele, eu sempre gosto de rever esse episódio, tá? Inclusive foi a primeira vez que eu vi, né, com os novos efeitos especiais aí, com os efeitos especiais atualizados, né? Eu achei que ficou muito bacana, né, esse episódio, né? E mais bacana do que os efeitos especiais é a história, né, no caso, né? Uma história que começa bastante pesada, tá? Até um pouco violenta, tá? Bastante tensa, né? E termina de uma forma engraçada, né, e de uma forma até utópica, né, de uma forma até otimista, né. Muito interessante a gente ver isso, né, como esse episódio ele trabalha, né, essas forças contrárias aí, né, e ele consegue conciliar isso muito bem, né. Mas vamos falar um pouquinho do plot, né, é um episódio escrito pela Dorothy Fontana, né, e pelo Jerome Bixby, né, dizem que inclusive a história é dele, né, no caso, né, então a Dorothy Fontana teria dado mais sugestões aí, imagino eu, tá? Mas vamos falar do plot do episódio. A Enterprise ela recebe um pedido de socorro, né? Ela desce a um planeta e dá de cara, né, com uma civilização que é da galáxia de Andrômeda, né? Que está na Via Láctea procurando, vamos dizer assim, um lugar para poder viver, né? No caso, né? Mas porque em 10 mil anos a galáxia de Andrômeda vai ficar completamente inundada por uma radiação que vai impossibilitar a vida nela, né, no caso, né? E aí essa espécie é uma espécie muito avançada, é uma espécie que tem, vamos dizer assim, um desenvolvimento intelectual muito forte, mas é uma espécie que se considera conquistadora. Então eles estão indo para a Via Láctea para conquistar a Via Láctea, tá? E submeter todas as outras culturas da Via Láctea, vamos dizer assim, aos desejos deles, né? E a Enterprise vai ser a primeira a passar por isso, até porque eles precisam de uma nave para voltar para Andrômeda, né? Que eles passaram pela barreira, né? Aquela grande barreira que tem no fim da galáxia, né? E ficaram com a nave avariada deles, destruída, inclusive, né? No caso, né? E aí eles precisam, né? Viajar para Andrômeda. Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz, né, da Via Láctea, né? Então eles, como são uma civilização muito avançada, eles modificariam os motores de dobra da Enterprise para essa viagem que demoraria milhares de anos ser feita somente em 300 anos, né? E aí aquele mesmo esquema, né, de gerações, né, que vão chegar, né, a Andrômeda, né, que vão chegar a Andrômeda no caso, né? O líder desses alienígenas é um cara chamado Rojan, né? E aí eles acabam aprisionando o Kirk, o Spock, né? O McCoy, né? O Kirk, o Spock, o McCoy e 2 camisas vermelhas, sendo que um camisa vermelha é uma ordenança, né? E aí quando o Kirk tenta fugir, né, que eles ficam aprisionados mesmos, né, eles tentam fugir de lá, né, no caso, né, o Rojan diz que tem que ser dada uma punição a eles, né, eles são aprisionados novamente, o Rojan diz que tem que dar uma punição a eles, né, eles têm um aparelhinho que paralisa as pessoas, né, e que transforma as pessoas num cubinhos lá, numa figura de geometria espacial que eu não vou saber o nome agora para vocês, tá? Mas eu botei bloquinhos, cubinhos no caso, né, no meu texto na Batata Espacial, né? E aí, né, ali você tem uma versão desidratada da pessoa, né, e se você destruir aquele cubinho, aquele bloquinho, você mata a pessoa. E aí eles acabaram fazendo isso, o Rojan acabou fazendo isso com os 2 camisas vermelhas, acabou matando, né, a ordenança no caso, né, o que deixou o Kirk muito abalado, né, que foi uma mulher que morreu, esse negócio todo, que geralmente quando você tem os camisas vermelhas morrendo, geralmente são oficiais de segurança, esse negócio todo, né. E no caso, dessa vez, o Camisa Vermelha que morreu era uma ordenança, né? Então era um episódio muito violento, né? O Kirk, o Spock e o McCoy encontraram essa espécie que era aparentemente invencível, aparentemente imbatível, né? A Enterprise ficou totalmente refém deles, né? Eles passam, né, pela barreira, né, e vão em direção à Andrômeda, né? O Spock e o Scott, eles chegam a fazer um dispositivo lá para poder explodir a nave quando a nave passasse pela barreira, mas o Kirk acabou não aceitando esse tipo de coisa, né?
E eles pareciam ser imbatíveis, né? Parecia que eles iam ficar viajando para Andrômeda mesmo, né? Inclusive, né, depois que eles passam pela Grande Barreira e não precisam mais tanto da tripulação da Enterprise, toda a tripulação da Enterprise é transformada nesses cubinhos aí, né? Só o Kirk, o Spock, o McCoy e o Scott é que ficam ainda na forma humana, né? E aí eles vão começar a perceber, né, que essa espécie que é tão avançada, que não é uma espécie humana, tá? É uma espécie, inclusive, que tem centenas de tentáculos, né, coisa e tal, né? O Spock chega a fazer uma coisa meio parecida com elo mental com uma delas, né? E consegue enxergar, né? Vamos dizer assim, a forma dessa espécie, né? Era uma espécie que estava muito pouco acostumada, né, com, vamos dizer assim, a forma humana e estava pouco acostumada com as sensações humanas, né? Era uma espécie que se desenvolveu a um ponto de ficar totalmente focada nas suas atividades intelectuais e acabou eliminando todo o resto com relação à parte de sensações, né? Tato, olfato, audição, essas coisas todas, né? E aí o que acontece? Emoções, né? E aí o que acontece, né? Quando o Kirk, o Spock, o McCoy e o Scott estão lá jantando, né, numa sala de reuniões, né, que eles estão completamente sem saber o que fazer para se livrar, né, da influência, né, dessa espécie de Andrômeda aí, no caso, né, eles estão lá jantando, né, estão comendo aqueles cubinhos coloridos, né, que a gente vê, né, lá na série clássica, né, que eles cortam com garfo e faca e tudo, né. E aí um dos alienígenas entra, diz que não consegue entender por que eles têm que comer aquilo, né? Aí eu tomo uma coisa, então tá bom, então vou lá no sintetizador de alimentos, né? E vou fazer um prato para você experimentar. Aí o cara gostou e começou a comer que nem um doido, né? E foi aí que o Kirk, o Spock, o McCoy e o Scott perceberam, né, essa questão das sensações humanas, né, que eles não estavam acostumados a lidar com sensações humanas, né. Então o Kirk faz um plano, né, nós vamos fazer o seguinte, então vamos pegar esses caras aí, né, e vamos começar a tentar distrair a atenção deles, né, e começar a deixar eles vulneráveis a essas sensações humanas. E aí cada personagem acabou fazendo isso de uma forma, né? O Dr. McCoy, por exemplo, fazia exame médicos nos alienígenas e dizia que os alienígenas estavam, vamos dizer assim, anêmicos, né? Porque eles só comiam uns comprimidinhos lá, coisa e tal, né? E aí o Dr. McCoy começou a dizer que estava colocando uma coisa assim, um complexo vitamínico, né, no braço deles, né? Com aquela famosa injeção dele, né? Mas na verdade ele estava colocando um estimulante que estava fazendo o cara lá subir pelas paredes, né? Já o Scott, né, pega o cara lá que tá jantando, né, e começa a fazer o cara provar todas o arsenal de bebidas alcoólicas do Scott, né? Eles ficam bêbados de cair, né, no caso, né, que é uma parte muito engraçada também, né? O Kirk, obviamente, né, vai usar a sua coisa ali de ser macho alfa da série, né? E ele vai seduzir, né, uma das alienígenas, né, que é uma lourinha muito bonita, diga-se de passagem, né? E vai provocar ciúmes, né, no Rojan, né, que é o capitão lá do negócio todo, né? E o Spock vai fazer o quê? Vai ficar conversando com o Rojan, vai ficar fazendo fofoca pra cima do Rojan, né? Do Kirk com a menina lá, coisa e tal, né? E o Rojan vai ficar louco de raiva, vai ficar louco de ciúmes, né? Vai chegar uma hora que o Kirk e o Rojan vão sair na porrada, né? Aquelas brigas, né, que a gente vê em Star Trek, né, em TOS, né, aquelas brigas completamente sem sentido, né, que a gente vê em TOS, né, no caso, né. E enquanto o Kirk tá saindo no braço lá com o Rojão, o Kirk tá falando, tá vendo? Vocês não são humanos, mas vocês estão ficando completamente vulneráveis, entendeu? Os humanos. O pouco tempo de contato que a gente teve, que vocês tiveram com os humanos, vocês já estão agindo como os humanos. Agora imagina vocês ficarem viajando 300 anos, entendeu? Como humanos, né? Para poder pilotar a nave, né? Vocês vão chegar em Andrômeda como humanos. Vocês vão chegar lá como se fossem inimigos, coisa e tal. Não vão ser mais a espécie de vocês, né? Aí o Rojan começa a perceber que o que o Kirk está falando tem sentido, né? E aí ele fala assim, a federação pode ajudar vocês, a gente pode pegar um planeta aqui, entendeu? Que dê condição de vida para vocês, e vocês podem vir para cá viver nesse planeta, coisa e tal, né? Aí o Rojan chega e fala, mas vocês vão aceitar invasores aqui, né? Que nós somos conquistadores, invasores. Ele falou, invasores a gente não aceita não, mas amigo a gente aceita, né? E aí dá aquele clique no Rojan, e o Rojan percebe, né? Que eles têm que deixar de ser
aquela espécie conquistadora, aquela espécie que vê com desprezo as demais espécies, né? E que ele tem que ter uma interação ali mais amigável, mais diplomática, né, com a federação, coisa e tal. O episódio termina assim. Então, quer dizer, um episódio onde você tem alienígenas que matam uma ordenança no início, né? Tudo levaria a crer que você teria uma vingança aí, né? Que eles teriam que passar por uma punição muito grande, né? Pelo fato de eles terem matado a ordenança, mas não. O Kirk, ele dá uma solução apaziguadora, né? Dá uma solução onde você pega essa raiva e você coloca de lado, né? E é uma solução bem dentro desse espírito utópico, né? Que TOS tem, né? Que é um negócio muito interessante, né? Então, quer dizer, é muito interessante você ver como o episódio ele passa, né? Por esses caminhos, né? Ele começa dessa forma tensa, dessa forma violenta, dessa espécie alienígena que é uma inimiga à altura da Enterprise, né? Que é uma inimiga aparentemente imbatível, né? Se descobre uma forma de você deter essa espécie, né? Que são as sensações humanas, o que dá um bloco bem cômico para a série, né? Dá uma parte bem cômica para a série que é muito legal, né? E o desfecho do episódio vai bem dentro desse espírito utópico de Jornada nas Estrelas, que você não está fazendo uma vingança contra uma espécie agressiva, mas pelo contrário, você está abraçando essa espécie, né, que precisa de um lugar para sobreviver, né, e o Kirk oferece isso, né, o Kirk oferece isso em nome da Federação acabou oferecendo isso, né. Então é um episódio muito bacana. O título, né, por qualquer outro nome, é uma extração, é extraído, entendeu, de uma citação de William Shakespeare, né, de Romeu e Julieta, né. Eu não me lembro de cabeça aqui, tá? Então eu vou ter que pegar minha colinha para ler, tá? Para vocês entenderem, tá? Vamos lá, vou dar uma lidinha aqui. Então a citação é a seguinte: aquela qual chamamos rosa, chamada por qualquer outro nome, exalaria o mesmo doce perfume. O que isso pode estar dizendo? Eu confesso a vocês que eu não fiz uma análise mais aprofundada disso, né? Mas parece, né? Pelo que a gente está lendo ali, né? É que tem a ver, né, com essa questão, né, desses alienígenas aí terem que, vamos dizer assim, se acostumar a ficarem com a forma humana, né, que eles acabam se tornando, né, humanos, né, como a gente, né. Então a rosa, né, que é chamada por outros nomes, né, ela sempre exala o mesmo perfume, né, no caso por qualquer nome que ela tenha, né. Então é interessante você ver, né, que Star Trek, né, que a gente sabe que tem várias séries de Star Trek que sempre abordam um tema da cultura, né, no caso, né? Então, por exemplo, você vê TNG, Picard adora música erudita e música clássica, então você tem recitais de música clássica na Enterprise. Você tem, por exemplo, em DS9 você tem o beisebol, né, no caso, né, já é mais uma coisa esportiva, né, no caso, né. Em Enterprise você já vê mais o que? Enterprise você já vê mais o pessoal mexendo com cinema antigo, né, da década de 40, de 50, né, tem sessões de cinema antigo, né. Em Voyager você vê o Tom Paris lá, que é mais uma cultura geek nerd, né, no caso, né, que o Tom Paris lá é o Capitão Proton, aquela coisa toda, né, ele gosta da cultura do século XX, de carros, esse negócio todo, né. E TOS, né, que vai começar com tudo isso, né, trabalha mais a questão da literatura. A gente vê sempre citações literárias, né, a gente vê citações literárias na longa-metragem, e esse episódio ele está mostrando uma citação de Shakespeare. E geralmente é Shakespeare, né, que eles citam bastante, né. Então, quer dizer, é um episódio de Star Trek bem raiz mesmo, tá? É um episódio bem interessante de se ver, é um episódio que eu gosto bastante e que ficou rejuvenescido, né, com esses novos efeitos especiais, né, que a gente está vendo, né, nessa remasterização que passa na Netflix, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.